Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Muito bem, veio aqui a memória, Benjamin Disraeli, não é? Benjamin Disraeli. Disraeli, muito bem. Bom, você que está conosco aqui no nosso Life Academy, Academia da Vida, queremos fazer para você aqui uma sinopse do que são essa ideia do livro Parábolas dos Caranguejos, onde a linhagem Ussa, né, dos caranguejos, o professor Braguinha fez uma brincadeira, porque existe justamente os caranguejos que são como é que fala? Ossipodídeos. Ossipodídeos. E aí ele veio trazendo 4 tipos de caranguejos numa brincadeira metafórica, onde dois ele tratou ontem, que é o pedrado e os lascádios, e o segundo foi o carregadídeo e os sozinhos, onde não é, a gente, de repente, a gente riu muito com isso, mas foi uma lição e um puxão de orelha muito grande. E hoje ele ficou devendo falar de outros 2 caranguejos, que são os vampirídeos e os... Medrosídeos extremos. Medrosídeos extremos. Olha, gente, esse é o Life Academy, Academia da Vida, aqui na Dória FM. E professor Braguinha, fala pra gente desses 2 agora. E aí, beleza estar com vocês aqui de novo. Muito uma alegria, bom. né? Semana gostosa de a gente passar junto e ver a semana correr, né? Uma bênção. Veja, esses caranguejos, como eu dizia ontem, são... brincadeiras que a gente fez muito sérias a partir de emoções que temos e como lidamos ou não com essas emoções. Então, o vampirídeos é assim, vou exemplificar o que é a pessoa que tem esse caranguejo lhe perturbando a vida, porque esses caranguejos internos, como eu os chamo, né, que estão dentro de nós, no nosso mangue interior, esses caranguejos podem estar amarrando a nossa vida, atrapalhando a nossa existência. Então, o que é a pessoa caracterizada por viver esse caranguejo dos vampirídeos emocionais? Eu vou exemplificar aqui. Você já viu uma pessoa que pega você, conversa 2 horas com você, você não diz uma palavra e quando terminou você está cansado? Não é assim? Sim. Você foi vampirizado, né? Essa pessoa sugou o seu sangue. Muita energia, né? vai embora. Sugou energia vital. Então tem gente... veja, quando a gente trata da inteligência emocional, aquela coisa da autoconsciência, essas pessoas não têm essa consciência emocional. Então se tornam vampiras, né? Sugam as emoções. Aí se tornam chantagistas. Elas podem chantagear você e dizer, você não me ligou ontem, então você não se importa comigo. Gente, imagine ter um marido assim. Misericórdia. Só Jesus, né? Ter uma esposa assim, ter um patrão desse jeito, quem que aguenta? Um colaborador ao lado do seu, quem que aguenta? Então, esses vampiros emocionais, eles acabam ficando muito sozinhos. Por quê? Porque as pessoas os evitam. Porque a vida de longe você já vai evitando, né? A vida deles é insalubre e de quem está perto se torna. Exatamente, arrastam, né? Eles são sugadores de energia. Você sabe que faz algum tempo eu lidei com um projeto de consultoria de reestruturação organizacional e eu tinha lá um quadro de um presidente que era assim. Eu, cada vez que chegava na empresa e passava por aquela sala, eu tinha a impressão que eu tinha entrado no jardim da infância. E os questionamentos eram assim, era uma vitimização o tempo todo. Aqui ninguém faz nada, aqui ninguém é responsável, aqui está todo mundo enrolando, aqui está todo mundo... Isso é terrível. E na verdade não é assim, não é? O que acabou acontecendo, o que ocorre nessa organização, é que tem uma dificuldade tremenda de reter talentos. Sim, sim. Não consegue. Porque ninguém quer ficar perto, né? Ninguém quer ficar perto. Hoje a gente está num mundo onde as pessoas, né? Você, ao conviver, você quer estar com quem agregue algum valor para você. Então, hoje, mesmo que você tenha um salário bom, você não quer ficar perto de alguém que vai te puxar tanto para baixo, assim, que vai te sugar literalmente, né? Que vai te manipular, né? Te chantagear emocionalmente. Então, sabe, são comportamentos que
ou eles são mudados, e no meu livro dos caranguejos, bom, eu trato essencialmente de 3 coisas na caminhada do meu livro, que é os caranguejos externos, esses que eu dizia ontem, né? São figuras externas à nossa vida e que nos atrapalham, podem nos segurar a existência, para baixo, né? uhum. Então, por exemplo, um pai caranguejo não vai deixar que eu cresça, né? Aí esses caranguejos internos, como esses, eu estou citando 4 aqui, mas eu trabalho com 16 tipos de situações. Aí, na terceira parte do livro, eu tenho a ideia de ajudar a pessoa, como a gente se livra desses caranguejos, né? Uhum. Porque alguma coisa eu preciso fazer, e isso não é por procuração, né? Às vezes tem coisas que são como elefantes brancos na nossa vida, né? São coisas que são pesadas demais, que nos atrapalham demais, que nos amarram demais e que ninguém vai fazer nada, né, se eu não fizer. Uhum, É uma atitude que é minha, né? É uma responsabilidade que é pessoal. Então, quando eu assumo isso para mim, eu posso ter uma visão, uma consciência emocional, acho que sempre vai começar por aí, uma consciência de que eu preciso fazer alguma coisa a respeito, né? Outro caranguejo, né? Tem um caranguejo muito interessante que é o medrosídeos extremos, né? Porque, gente, o medo não é uma coisa ruim. O medo é uma coisa boa. O medo prepara a gente, já diziam os conceitos muito antigos, o medo prepara a gente para fugir ou para lutar. Se eu posso enfrentar, eu luto. Se não, eu vou fugir. Né? Sem medo, a nossa vida seria extremamente curta. Porque subestima o risco, né? Subestima completamente o risco, né? Eu estou aqui no 13º andar, o elevador está demorando, eu vou pular aqui da janela. Vou pela janela Não tem mesmo, medo, que é né? mais rápido, né? Então, o medo, ele protege a nossa vida. O problema do medrosídeos extremos é quando o medo leva à paralisia. Aí pronto, né? Quem já leu um livrinho fantástico, na década de 90, foi um sucesso esse livro, do Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo, tem um personagem que ele faz uma pergunta, essa pergunta ela me ajudou muito na trajetória da vida, que é quando você estiver com medo, quando você estiver sentindo medo, e a gente sente, você está diante de um novo projeto, você está diante de uma situação desafiadora, claro que você tem medo, precisa do medo, né? Mas você se perguntar diante do medo, o que eu faria se eu não estivesse com medo? Nossa, essa pergunta é libertadora, né? O que é que eu faria? Eu estou com medo, mas se eu não tivesse com medo, o que é que eu faria? Que eu faria? Aí abre horizontes. Porque te coloca no olhar externo. Exatamente, te abre, não te fecha, senão eu vou ficar com medo, mãe, eu estou com medo, e esse medo, é interessante, ele é um ciclo, ele pode ser um ciclo vicioso, né? Tá. Então eu tenho medo, eu vou, então eu não faço, por que eu não faço? Porque eu tenho medo. E aí porque eu não fiz, aquela consequência indesejada acaba acontecendo também, né? Porque leva à paralesia. Então eu tinha um medo de fracassar. E os padrões tendem a se repetir. Então assim, eu não faço porque eu tenho medo de fracassar. Então melhor não fazer. Aí como eu não fiz, eu já fracassei em não fazer. Então é um modelo mental, né? Que a gente chama, tem uma pesquisadora americana, ela fala de 2 modelos mentais, né? Fixo e o de crescimento. Quem vive esse paradigma do medo, né? Quem vive com esse caranguejo do medrosídeos extremos, vive esse paradigma de um modelo mental fixo, né? Fixo. Então, isso é altamente limitador, né? Agora, quando eu tenho um modelo mental de crescimento, eu digo, bom, tá aí o desafio, né? Eu tô com medo, mas o que é que eu faria se eu não tivesse com medo? Pergunta velha lá. Então, me abre possibilidades e eu vou. E ao lidar com enfrentar os meus medos, né? Os meus demônios, né? As minhas crenças limitadoras, eu me exponho ao fracasso. E claro que eu vou fracassar algumas vezes, porque a vida não é feita só de êxito, só de sucesso, isso é ilusão pura, né? Bom, eu vou falar disso no meu outro livro lá, que é As 7 Vidas que Não Temos, e todas as outras que vivemos. Quer dizer, quando eu vivo uma vida que eu acho que tudo vai dar certo para mim, eu estou vendo uma vida que eu não tenho. E gero expectativas que não posso cumprir. Não posso atender, sim, porque aí eu me frustro. Né? E aí acabo não realizando nada. Nada, né? exatamente. Essa questão de aprender a lidar o medo paralisante. De lidar com o fracasso, não é? Eu costumo usar uma ilustração. Tinha um goleiro aí, né, que era famoso por fazer gols, não é? E ele fez mais de 100 gols, não é?
Mas, olhando um dia as estatísticas, eu vi que para cada gol que ele fazia, em média ele errava 3. Então ele fez 100 e errou 300. Mas ele não é conhecido pelos 300 que ele errou. Sim. Ele é conhecido pelos mais de 100 que ele fez. Agora, se a primeira vez que ele errou, ele dizia assim, esse negócio não é para mim, eu não vou fazer porque... É um modelo mental fixo. Mental fixo? Então, ele não teria feito o 100. Mas como ele admitiu que podia errar 300 para fazer 100, e fez, não é? Sim, porque se eu não aprendo a lidar com os fracassos, eu nunca estou pronto para o sucesso. Né? Tem um livro muito interessante do John Maxwell, que é Dando a Volta por Cima. Ele diz uma coisa interessante assim, quando eu dou 3 passos para frente e 2 para trás, eu ainda estou com 1 de lucro. 1 de lucro, E a vida tem essa dinâmica, né? Às vezes eu dou 3 passos para frente, dou 2 para trás, às vezes dou 2 para frente e 3 para trás. É a vida, é a dinâmica, mas eu vou avançando, né? Na música bonita, né? Gostosa do Almir Sater, né? Tocando em frente, né? Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, assim a gente vai tendo a ideia de aprender sempre com a vida, aprender dos fracassos e dar a volta por cima, né? De alguma forma, a gente precisa aprender a assustar o medo. Uma das coisas que eu percebo é que, de fato, muitas pessoas talentosas que poderiam realizar grandes coisas jamais realizarão por causa do medo. Exato. Um fenômeno que eu observo, e até faz algum tempo eu assisti um filme que era uma história real, de um indivíduo que tinha um sonho, mas ele tinha medo de tentar realizar aquele sonho. E ele então levou a sua vida por uma carreira que o deixava absolutamente infeliz. E jamais pensou em realizar aquele sonho. Aí, num determinado dia, ele recebe ali um diagnóstico daqueles que ninguém gosta de receber e descobre que ele ali não é um paciente, entre aspas, terminal. E aí ele se dá por conta de que ele não tem mais nada a perder. E como ele não tem mais nada a perder, ele vai ter poucos meses de vida, ele resolve simplesmente tampar tudo pro alto e fazer o que ele sempre teve vontade de fazer. Aí qual foi a consequência disso? Esse processo dele se libertar daquilo que ele estava fazendo, que o deixava profundamente infeliz, e mergulhar em tentar fazer aquilo que ele sempre sonhou, acabou produzindo 2 resultados. Primeiro, ele conseguiu fazer o que ele queria. Segundo, ele ficou curado. Olha só. Ele ficou curado. Porque, na verdade, aquele processo daquele medo... Era exatamente, né, aquilo que o adoecia. Né? Ele era o caranguejo... Como é o nome aí? Eu nem consigo pronunciar, tá? Da complexidade. Vamos lá. O Pedrados Lascados. Pedradios Lascados. Medrosídeos Extremos. Medrosídeos Extremos. Já que ele estava lascados mesmo. Então... Cercado de vampirídeos. Deixa aqui. Então, sabe que às vezes eu tenho pensado muito num conceito assim, né? Por que, pegando a ideia desse personagem do filme aí, né? Por que às vezes a gente deixa para tomar boas atitudes na vida num momento extremo? Puxa, eu posso tomar atitudes boas hoje, né? Eu não preciso receber um diagnóstico ruim, eu não preciso chegar num momento crítico de vida para descobrir que a vida é uma bênção, para descobrir que eu posso viver, então eu posso experimentar tudo isso. Voltando ao conceito de Jesus, né? Plenitude de vida. Né? É agora, né? É agora. São Lucas 17, 21, Jesus fala de um conceito que eu amo profundamente. Quando perguntam para ele, quando virá o reino de Deus? A gente quer muito saber isso. Quando que vai ser? Jesus, nesse texto, se você presta atenção, ele vai dizer assim, o reino de Deus não vem com sinais visíveis, não se dirá ele aqui ou ele ali, mas diz assim, o reino de Deus está dentro de vocês. Isso é extraordinário, isso me toca profundamente.
Quer dizer, eu vivo com esse reino de Deus dentro. E é um reino realizador, né? Exato. Porque Cristo era extremamente realizador Uhum. e no determinado momento ele diz, olha, vocês estão se maravilhando das coisas que eu estou fazendo, vocês vão fazer coisas ainda maiores. É verdade, não é? é Porque ele desafia Aham. ali a realizar o máximo de tudo. Serginho, a gente Veja tinha que... como isso, né, amplia os horizontes de vida. Uhum. Às vezes se diz assim, né, quem vive os conceitos do evangelho, etc., isso torna a pessoa muito limitada. Gente, quanta, né? Que pena ter gente que pensa assim, porque é exatamente esse conceito que nos alarga uma visão de vida simplesmente transformadora, extraordinária, libertadora. E Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda a verdade liberta a gente. E a realização plena, né, o objetivo da realização plena é que a gente transborde em bênçãos e recebamos as bênçãos e abençoemos aqueles que estão ao nosso redor também. Exatamente. Serginho, a gente tinha que amarrar ali o professor Braguinha para ele ficar com a gente aqui um mês. Olha, o nosso tempo hoje já está esgotado, mas a gente já vai deixar aqui o convite, ele vai voltar aqui para fazer uma série. E aí a gente volta para falar das 7 vidas das 7 que não vidas, temos. Então nós Aí a gente vai falar de gato, né? Porque diz que o gato é que tem 7 vidas. Né? Então nós já combinamos aqui 7 programas, uma série exclusiva com o pastor Braguinha, em breve aqui, muito de novo bom. com a gente. Bom, um beijo no coração, pastor. Deus abençoe. Prazer muito grande ter passado essas horas juntos aí, essa semana todo dia. E um grande abraço, muitas bênçãos com a graça do Senhor. Muito bem, esse foi o quadro Minha Vida aqui no Academia da Vida, Life Academy com você todos os dias das 3 às 4 da tarde. E olha, Provérbios fala assim lá no capítulo 4, ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filho aos pés do Pai, Pai tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Deus tem muito para você, muito para você. Então, abra o seu coração, aceite o projeto de vida que Ele tem para você, viver uma vida plena em Cristo Jesus, tá bom? Bom, a gente segue aqui no Academia da Vida e... Logo, breve, a gente promete para você o professor Braguinha conosco. Quer os livros que ele escreveu? Anote aí nosso WhatsApp, 11 9 80 24 6262 e também adoreshop.com.br.